Hoje é segunda, 6 de novembro. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje às 19 horas no estádio de São Januário, Botafogo e Vasco da Gama. Mais uma partida importante, aliás, a partida mais importante que o Botafogo fará nesse mês de novembro. Não adianta nada aos outros jogos se o Botafogo não vencer hoje a equipe Cruz Maltina. É daqueles jogos para você dar uma resposta imediata sobre tudo o que aconteceu em relação ao Botafogo recentemente. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Vasco dentro desse nosso pré-jogo no Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você já comprou a sua capinha do Botafogo, a sua capinha da GoCase? Tipo essa daqui, ó. O escudo do Botafogo, podendo colocar o seu nome, podendo fazer aquilo que você quiser. É só você entrar imediatamente na parceira do canal do TF. Lá vocês encontrarão capinhas personalizáveis, vocês poderão encontrar garrafinhas personalizáveis, além de outros itens. Está chegando o Natal, de repente vocês encontrarão ali um presente para vocês poderem dar de amigo oculto, entre outras possibilidades. Não apenas para iPhone, como é o meu celular, vocês poderão comprar ali para mais de 100 modelos de telefones. Entrem agora lá na GoCase, que é parceira aqui do canal do TF. Vou colocar o QR Code para vocês apontarem, e se vocês utilizarem o meu cupom, canal do TF, comprando 2 capinhas, vocês ganharão mais 2, totalizando 4 capinhas. Além disso, frete grátis. Fica a dica. Hoje às 19 horas no estádio de São Januário, Botafogo e Vasco da Gama. Partida importantíssima para o nosso glorioso. Os resultados da rodada não estão sendo benéficos para o Botafogo. Aliás, já foram benéficos durante muito tempo e a gente não conseguiu fazer a parte, né? O Botafogo deixou uma vantagem que era muito ampla acabar, né? Hoje não temos mais gordurinha. É bom lembrar que o Botafogo, somando com essa partida do Vasco, tem 2 pelejas a menos do que Palmeiras e Grêmio, equipes que estão dentro do G4 e um jogo a menos que o Red Bull que jogou ontem. Se o Botafogo voltar a vencer e vencendo a equipe Cruz Maltina, abriremos novamente 3 pontos para o segundo colocado, com uma situação que é importante: 2 vitórias a mais do que a equipe de Abel Ferreira. A vitória de hoje será fundamental para o Botafogo. Se a gente tem ainda pretensões, eu acho que todos nós temos, em relação ao título brasileiro, vencer o Vasco da Gama passa muito por isso. Os jogadores precisarão dar uma resposta sobre o que aconteceu na última quarta-feira no estádio Newton Santos. Depois de um primeiro tempo primoroso, uma atuação no segundo tempo que foi muito ruim, o Botafogo acabou cedendo a virada para a equipe do Palmeiras e deixou o campeonato totalmente em aberto. Mas ainda faltam 8 jogos e o Botafogo depende apenas de si para ser campeão brasileiro. É a única equipe que depende apenas de suas próprias forças para alcançar o título nacional. O Botafogo terá desfalques na partida de hoje. A sua dupla de zaga titular está fora. Adrielson, que foi expulso de maneira injusta contra a equipe do Palmeiras, e Vitor Cuesta, que levou o 3º cartão amarelo, além de Marlon Freitas. O técnico Lúcio Flávio relacionou os seguintes jogadores e deve colocar esta equipe. Relacionou esses jogadores aqui, ó, e deve escalar esta equipe. Relacionou Bastos, que deve ser titular, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, que deve ser titular, Di Plácido, Diego Costa está de volta, Eduardo, Gabriel Pires, Gatito Fernandes, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, JP Galvão, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Marçal, Segovinha, Newton. Quem é Newton, TF? É a lei de Newton. Newton é volante, jogador que é um dos destaques, foi um dos destaques do time do Botafogo na Copinha, um volante que sabe marcar, sabe sair jogando. E como o Botafogo não terá nenhum primeiro volante nessa partida, o Newton foi relacionado pela primeira vez. Felipe Sampaio deve ser titular hoje ao lado do Bastos na zaga botafoguense. Souza, zagueiro Souza, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Sá. O Botafogo deve jogar com Lucas Perry, Di Plácido, Sampaio, Bastos e Marçal. Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. Meio campo, eu não sinto que a gente tenha perdido muito com a saída de Marlon Freitas, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a gente ganha no poder de marcação com Danilo Barbosa. Nas extremas, Júnior Santos, que saiu com câimbras na última partida e hoje não será desfalque, e de outro lado, Vitor Sá, que fez grande partida contra a equipe do Palmeiras. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Esse é o Botafogo. O grande problema está na zaga. Uma zaga que tem treinado junto, né, com Sampaio e Bastos, mas nunca em campo, né? O Bastos jogou pouquíssimos minutos com
contra o América Mineiro, mas jogando de lateral esquerdo. E não joga uma partida completa desde o dia 20 de fevereiro de 2023, quando ele jogou pelo Al Ahly Jeddah, pelo campeonato árabe. Então, desde então, o Bastos não faz uma partida. Incrível, né? Ele fez um gol nesta partida que ele atuou, né? Foi a sua última partida jogando pelo Al Ahly Jeddah e marcou um gol. Ele atuou nos 90 minutos e foi o responsável pelos 2 tentos da sua equipe, uma vitória fora de casa por 2-0. Incrível, né? Nas últimas 3 partidas do Bastos, ele fez 3 gols, né? Nas últimas 3 partidas dele como titular, Bastos Kissanga balançou a rede. Hoje é jogo fora de casa, em São Januário, estará lotado, o torcedor vascaíno com muita pressão, precisando vencer. O Vasco tem que vencer esse jogo e o Botafogo também. A pressão também está do lado de lá, porque se o Cruz Maltino não conseguir uma vitória, o rebaixamento estará muito perto. E a gente tem que saber lidar para o lado de lá, jogar para o lado de lá a pressão, não aqui. A vitória de hoje é fundamental para o Botafogo, como é também para o Vasco da Gama. Mas o que aconteceu na última quarta-feira tem que servir de lição, mas não ficar martelando na cabeça dos jogadores do Botafogo. Não é que você fique desesperado com qualquer atitude que aconteça dentro de campo. É vencer ou vencer. Uma partida difícil que terá Leandro Voaden como árbitro, jogo em São Januário. Esquecer a arbitragem, não adianta mais reclamar da arbitragem. Abro e fecho um parênteses. Ontem um diretor do Flamengo reclamou da arbitragem. Agora, sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o diretor do Flamengo reclamou, então a imprensa vai ver o que está acontecendo no Campeonato Nacional, né? Não vou falar que é apenas o Botafogo que está reclamando. Fecho parênteses. O jogo de hoje terá transmissão do Premier a partir das 19 horas. Narração de Jader Rocha, comentários de Ramon, ex-lateral esquerdo, e PC Vasconcelos. Para falar sobre o Vasco da Gama, suas qualidades e seus defeitos, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos analisar então o adversário do Botafogo no clássico dessa segunda-feira, o Vasco, que, mais uma vez, está na zona de rebaixamento. 34 pontos, só 9 vitórias no campeonato até aqui, 7 empates, 15 derrotas. Tem o 4º pior ataque da competição, fez 32 gols, tomou 42. Pode parecer um número alto, média superior a 1 gol sofrido por jogo, mas se você escalonar ali entre quem tomou menos e quem tomou mais, a defesa do Vasco está ali no meinho da tabela. O Coritiba, por exemplo, tomou 66 e aumentando, né, somando. Então, é uma defesa mediana para o que é a realidade do campeonato, apesar da média relativamente alta de gols sofridos. O ataque, sim, está entre os piores e é o 4º pior. O Vasco vem numa sequência de apenas 3 derrotas nos últimos 11 jogos, uma sequência com o comando do Ramon Dias, que fez o time reagir nessa disputa contra o rebaixamento, chegou a sair do Z4, voltou, mas está a uma vitória de sair, pode acontecer já nesse jogo contra o Botafogo, e em casa o aproveitamento no campeonato é de 44%, é um aproveitamento baixo como mandante, mas teve que sair de São Januário, o estádio ficou interditado em alguns momentos, então está dentro da realidade do que foi esse conturbado mando de campo do Vasco no campeonato. A sequência é de um time que está tentando reagir dentro de São Januário, 7 jogos, 1 derrota. E outros estádios também, né? O Vasco não retornou a São Januário nos últimos 7 jogos. Bom, vamos lá. Analisando a defesa do time do Vasco. É um time que dá muito espaço na intermediária, para o chute e para a tabela do adversário. E os últimos jogos são muito ilustrativos para isso. Se você pegar o jogo contra o Flamengo, o Vasco talvez tenha sido melhor em boa parte da partida. Os melhores lances do Flamengo, nos momentos em que o Vasco era melhor, saem justamente assim. No momento em que o Arrascaeta tem a bola dominada na intermediária e consegue ou a finalização ou uma troca de passes rápidas, com tabela mais ágil, mais dinâmica. Em alguns momentos sofrendo muitas faltas e tendo a possibilidade da bola parada. Isso se repetiu no jogo contra o Internacional, que o Inter dominou aquela faixa no campo e sobrou praticamente a partida inteira. No jogo contra o Goiás, fim de semana passado, torna a acontecer. É que o Goiás não é um time de muita qualidade, então não dominou o setor, mas teve muito espaço para as finalizações de média e longa distância nesse mesmo espaço intermediário. E no último jogo, o Cuiabá, apesar da derrota, também teve a possibilidade de triangular e de finalizar dali. Então, nesses últimos 4 jogos, o Vasco não conseguiu resolver esse problema. Tendo um pouco mais de carinho nesse setor, o Botafogo poderia dominar aí essa intermediária ofensiva, defensiva do Vasco e levar superioridade. Outro problema do Vasco é quando sofre contra-ataque. O Vasco tem jogado com uma linha de 4 defensiva bastante estável, que não se mexe muito, mas com laterais que gostam de subir.
o PH e o Piton. Quando eles sobem, até há um suporte do Zé Gabriel. O Vasco joga com 2 volantes, um sai mais, o Praxedes, o outro segura um pouco mais, o Zé Gabriel. Ele consegue dar essa sustentação defensiva para quando sobe. Só que nem sempre ele consegue fechar todos os espaços, e ele é um cara que joga um pouco mais centralizado, não pelos lados. Então, guardar o espaço dos laterais tem sido um problema para o Vasco. Então, quando um dos dois sobe, fica o espaço nas costas. É um dos momentos que essa linha de 4 defensiva, que costuma estar bem colocada, é quebrada. E aí, quando aparece esse espaço, os pontas adversários conseguem atacar bastante esse corredor. É uma dificuldade do Vasco. A bola no contra-ataque. É difícil contra o Vasco que os pontas participem do jogo, criando, digamos assim, mas atacando o espaço nas costas dos laterais. Outra dificuldade do Vasco, bola alta. O time basicamente só tem um jogador na linha de 4 defensiva com mais de 1,80, que pode ser o Léo Pelé ou pode ser o Maicon. Dificilmente os dois têm jogado juntos, o Maicon até tem ganhado espaço em relação ao Léo Pelé nessa linha defensiva. Todo o resto, Medel, Piton, o próprio PH, enfim, o Paulo Henrique, que tem atuado nos últimos jogos como lateral direito, eles são mais baixos, então os cruzamentos na área do Vasco são complicados, os ataques adversários têm levado bastante superioridade nela. O Vasco é o 6º time que mais sofre finalizações no campeonato, mas como eu falei, a defesa está ali numa posição intermediária. Isso mostra uma defesa que tem sim os seus problemas, que tem dificuldade para segurar o adversário, que é bastante atacada, digamos assim, mas que tem um nome importante para evitar que o 6º time que mais sofre finalizações não seja o 6º time que mais sofre gols, o Léo Jardim, que é o líder em defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Então é importante caprichar na finalização para evitar que ele se torne o nome do jogo, comece a salvar todos os chutes, como foi o Walter, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá. Pensando no ataque do Vasco agora, é um time que tem a chegada muito forte, muito importante do Praxedes. Não dá para chamar de elemento surpresa, porque ele faz isso desde o Bragantino, mas dentro de campo acaba funcionando como um. Às vezes os olhares estão atentos para os jogadores de frente e o Praxedes infiltra. Ou para o chute, que ele tem uma boa característica, ou principalmente para a bola alta, tanto parada quanto rolando. Então é um nome importante essa movimentação, essa chegada dele no terço final, principalmente na área, no jogo pelo alto. O Vasco com o Ramon Dias melhorou, isso é indiscutível, mas essa melhora passa muito pelo maior poder de criação do time, tem um pouco mais de criatividade no meio, com um passe um pouco mais acertado. Isso tem a ver, claro, com o Payet, que é um jogador de muita qualidade, em alguns momentos joga pela ponta esquerda, onde na minha visão rende menos, mas ainda assim o passe dele é muito mais preciso do que os jogadores anteriores da posição. E também o Paulinho, que teve uma pequena queda de rendimento nos últimos jogos, mas foi um jogador muito importante no momento de recuperação do Vasco. E pode aparecer bem de novo a qualquer momento, então são 2 jogadores que merecem atenção, porque o jogo no meio-campo do Vasco passa por ele. Bom, a bola aérea ofensiva do Vasco também é importante, falei do Praxedes, tem o Verratti também. Os 2 laterais buscam muito a linha de fundo para tentar, o PH e o Piton, então é importante fazer essa marcação dos laterais do Botafogo em cima dos laterais do Vasco para evitar a origem da jogada, porque é difícil marcar esses 2 lá dentro, então é melhor evitar, cortando mal pela raiz, então evitar que esses cruzamentos aconteçam e marcando esses 2 jogadores. O Vasco ganhou muita presença de área com o Verratti, então não só no alto, mas também por baixo, tem agora alguém que faz os gols, que converte as poucas chances que o Vasco cria dentro de um jogo. O Verratti tem 8 gols em 14 jogos, é o artilheiro do time no campeonato, então é óbvio que a marcação em cima dele tem que estar bastante ajustada. Outra coisa que a marcação precisa tomar conta é na troca de posição do Peck. Em alguns momentos ele está pela ponta direita, de repente ele troca, vai para o lado esquerdo e costuma carregar alguém com ele. E aí sobra um espaço para um outro atleta atacar. Então, é preciso tomar conta com isso. Ficar de olho na movimentação, marcá-lo, obviamente, mas tomar cuidado para que ele não arraste o marcador de um lado para o outro, porque vai ficar um buraco para alguém aproveitar do lado oposto. Outra movimentação do Peck é que às vezes o Verratti sai da área, não é tão comum, mas acontece, às vezes o Verratti sai da área, tenta fazer um pivô, tenta abrir, para tentar carregar a marcação, tentar um jogo um pouco mais físico, e o Peck faz essa diagonal, corta para dentro, para preencher esse espaço no centro da área. É importante ficar de olho nisso também, é uma jogada importante do Vasco, que tem o 3º pior aproveitamento de chutes no campeonato. Apenas 30% das finalizações do Vasco vão na direção do gol. Não é um time tão perigoso, mas tem um jogador muito perigoso e é preciso ficar atento com ele. Abraço, bom jogo. Muito obrigado, Léo. Valeu mesmo. O meu receio hoje realmente está na dupla de zaga, que é desentrosada. E como o Léo Dantas falou, tem o Verratti, que é um jogador que o Vasco explora muito por cima. Tomara que o Sampaio saiba utilizar aquilo que ele tem de melhor,
que é a força, né? Jogador de combate, jogador de embate, mas que tenha cuidado em relação a exagerar nesse embate, né? Porque a gente sabe como que andam os árbitros aqui no Brasil, né? Qualquer coisinha pode ter marcado um pênalti e isso pode prejudicar o Botafogo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, canal do TE feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária. 21 horas estarei aqui no canal com a nossa live pós-jogo. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala pessoal de casa, hora de voltar ao rumo, todos nós. Confesso que para fazer esse vídeo, eu fiquei pensando se no atual momento alguém gostaria de ouvir histórias. Será que vale a pena contar algo que já passou? Eu fiquei realmente em conflito sobre essa minha participação aqui no canal do TF. Mas é hora desse time renascer, é hora de ser melhor. Em 2010, algo parecido com a rodada anterior aconteceu. Eu sempre lembro de vitórias aqui na minha participação e eu vou lembrar aqui de novo já, mas antes, há 13 anos atrás, o Glorioso saiu machucado de campo. Nós sofremos naquele 6-0, você lembra? O nosso coração saiu do lugar naquele dia. Também pensamos em desistir, mas seguimos firmes como time e torcida. Na partida seguinte, recuperamos a moral e voltamos à rota de vitórias rumo ao título carioca. Vocês se lembram daquele elenco, eu não preciso falar aqui com vocês sobre ele. E nele estava o nosso atual técnico, Lúcio Flávio. É ele quem precisa revisitar aquela dor de 13 anos atrás, lembrar o que foi feito no vestiário e trazer como experiência para esse elenco de 2023, que assim como nós, também se machucou na rodada passada. O Botafogo precisa voltar e o luto acaba hoje. A história com o Vasco tem uma vibe de paz, tanto que lá atrás, há mais ou menos 100 anos, na década de 20, um dirigente do Botafogo levou um dirigente vascaíno para um encontro com representantes de outros clubes. O Vasco naquela época não era aceito pelos clubes do Rio de Janeiro por colocar negros na sua equipe. Então esse dirigente alvinegro venceu o preconceito e enturmou de novo o time da Cruz de Mal. Contra eles, a gente sempre vai lembrar daquela partida da Série B. Por 4-0 nós vencemos sem pena e voltamos à Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Marco Antônio 2 vezes, Rafael Navarro e Diego Gonçalves. O confronto será o de número 317. O Botafogo tem 88 vitórias e a última vitória do Glorioso pelo Brasileirão da primeira divisão em São Januário contra o Vasco foi em 2018, 2-1, com gols de Chiesa e Igor Rabelo. Que bons ventos soprem a nosso favor. Vamos Botafogo. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão. Valeu, Léo Dantas. Meus amigos, é torcer. É o que nos resta. É torcer, pensamento positivo. Vamos tentar deixar tudo para trás o que ficou na última quarta-feira. E agora é a hora do Botafogo mostrar porque é líder do Campeonato Brasileiro. Porque é líder desde o começo da competição. Desde a primeira rodada. Não matematicamente ali por causa dos critérios de desempate. Mas o Botafogo está na primeira posição desde a primeira rodada. E nós estamos na 32ª. Vamos lá, Botafogo. Mostre a sua cara. Mostre a sua força, sabedoria e futebol. Que o primeiro tempo contra o Palmeiras seja replicado hoje contra o Vasco. E que o segundo tempo contra o Palmeiras seja utilizado como algo a ser aprendido, principalmente a parte mental. O Botafogo não pode perder esse Campeonato Brasileiro para a cabeça. Tamo juntos, fiquem com Deus, pra cima deles fogão, sempre fogão, vamos lá. Clássico, dia de clássico e que o Botafogo faça uma grande partida. Valeu e fui, tamo juntos.